Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres, aqui pela jornada do professor Kenneth. Sejam muito bem-vindos também ao nosso canal no YouTube, Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram, despertardoser.100. E hoje a gente começa uma lição que é bem longa, muito provavelmente, sim, a gente vai ter que fazer em 3 partes, não mais em 2, em três vídeos diferentes. Então a gente já começa entrando para dentro da sala de aula, mais uma vez, sem bagagem, sem nada nas mãos, sem julgamentos, ideias pré-concebidas. A gente entra com aquela humildade de saber que a gente nada sabe, mas que a gente quer aprender, com o intuito de se desfazer de tudo que a gente acreditou que fosse, para que a nossa mente fique aberta aos ensinamentos de Jesus. Então a gente entra na sala de aula de mãos vazias e mente aberta. Estabelecemos também a meta da paz para essa lição, para essa aula, para esse encontro, com total disponibilidade de aprender essa lição mais profundamente possível. A gente entrega o nosso coração a Jesus, ao Espírito Santo. Essa lição 135 tem essa ideia que é mais uma, além daquela ideia de que eu sou como Deus me criou, que fica na nossa mente, né? Essa também é uma das lições que mais ficam assim na mente do estudante de Um Curso em Milagres, que é: se eu me defendo, sou atacado. E aqui o professor Kenneth, ele vai falar bastante nessa lição. Então ele quer revisar primeiro o plano que o ego estabelece, né? Para revisar o plano, o ego primeiro estabelece a realidade do pecado e da culpa. O primeiro passo do plano do ego é estabelecer a realidade em tudo que a gente vê, né? Principalmente no pecado e na culpa, porque é isso que mantém o sistema funcionando. E que é baseado na separação real de Deus, né? Então ele nos diz a seguir que o pecado e a culpa são tão extraordinários que têm que ser negados e nunca vistos novamente, para que a vingança furiosa de Deus não desça sobre nós, destruindo-nos como punição pelo nosso pecado. Nós, magicamente, nos salvamos da natureza terrível da culpa por projetá-la da mente, onde é percebida e experimentada, no corpo. A gente já viu bastante isso ontem na lição 134, né? Então, ontem na lição 134, a gente viu, Jesus nos mostrou o plano do ego, que é o perdão para destruir. Lembra? Se você não viu a lição 134, também foi em 2 partes. A primeira parte eu acho que quero ver o perdão tal como é. Vamos ver aqui, vou repetir. Às vezes a gente esquece, né, gente? As palavras mesmo, né? Deixa eu encontrar aqui. Que eu perceba, né, o perdão tal como ele é. Foi a lição de ontem. E aí, a primeira parte, eu fiz em 2 vídeos também. A primeira parte
Jesus fala totalmente, descortina o perdão para destruir do ego, né? Então esse plano do ego trata da sua necessidade de projetar a culpa da mente no corpo, seja de outra pessoa, porque a gente culpa o outro por tudo, né? Ou no nosso próprio corpo, e muitas vezes em forma de doença. Então é uma culpa que então presumimos ter perdoado, mas no fundo, é um perdão para destruir. E aí agora na lição 136, que é a próxima, o plano pede que o ego projete a culpa em nosso próprio corpo. Então é outra maneira do ego projetar a culpa. Ao invés de no outro, no nosso próprio corpo, nos tornando doentes. E nessa lição, o foco está no plano do ego de lidar com a variedade múltipla de problemas que surgem da projeção da culpa. Cada um exigindo planos ou defesas. As duas palavras são usadas como sinônimos aqui, para nos proteger dos perigos percebidos fora de nós. Tá? Então, esse plano, né, de nos colocar múltiplas formas de problemas, deixando tudo cada vez mais complexo, é pra gente nunca desconfiar que a gente tem um só problema e uma só solução, né? E ele nos faz acreditar que o problema não está dentro de nossas mentes, porque afinal de contas nós somos corpos sem mentes, né? É esse o plano do ego, que a gente continue acreditando que a gente é um corpo sem mente. Porque ele faz a gente acreditar que mente é o cérebro, né? Que não tem nada a ver com a mente em absoluto, com a verdadeira mente, né? Mas no mundo dos corpos, no mundo de corpos, o ego pede um plano, que são defesas, para resolver o problema. Então a gente sempre acha que resolver o problema é se defendendo ou atacando, né? E essa estratégia de resolver o problema com defesas, então é o foco dessa lição de hoje, tá? A propósito, essa lição é a mais longa do livro de exercícios. Mais de 4 páginas, que o professor Kenneth transformou em 24, de tão importante que é, tá? E é uma lição extremamente importante também. Então, o tema dessa lição, se eu me defendo, sou atacado, é uma reminiscência da lição de Os Dois Retratos, lá no texto, viu? O professor Ken traz todo o texto sempre que trata do assunto, do tema da lição, ele traz para dentro da lição. Então, ele deve trazer muita coisa aqui para dentro, porque são 24 páginas. Então, o que fala nesses dois retratos? Todas as defesas fazem o que iriam defender. Então, essa seção dos dois retratos é lá na seção 4 do capítulo 17. O propósito das defesas, então, é nos proteger do medo. A proteção do ego, né? Para nos proteger do medo. No entanto, construir uma defesa reforça nosso senso de vulnerabilidade. Nossa crença de que a gente é vulnerável, né? Que junto com a percepção do perigo justifica a nossa necessidade de defesas. Sem o medo, não existe necessidade de proteção. E então, ter defesa significa que temos medo. É isso. E na verdade, quando a gente se defende, a gente acredita que a gente
é justificada. É justificada porque fui atacado primeiro, porque preciso resolver esse problema, né? Assim, vemos que embora o propósito de uma defesa seja nos proteger do medo, apenas o reforça. Sim, porque a gente está dando realidade para toda essa cena. Para toda a cena que se construiu, a gente está dando realidade. Então, o medo só aumenta. E aí, finalmente, a lição explica que quando acredito precisar de defesa, ataco a mim mesmo, por negar que sou o filho invulnerável que Deus criou. Olha só a estratégia do ego. Quem diz que se defender de alguma coisa reforça o medo e ainda por cima tô atacando a mim mesmo porque tô confirmando que sou vulnerável, então que não sou mais como Deus me criou. Então é um autoataque. Como parte da sua unicidade amorosa de Deus, não poderia haver nada fora de mim e certamente nada que pudesse me ameaçar. Porque se não há nada fora de Deus, não há nada fora do Filho de Deus. No entanto, quando faço planos para minha defesa, afirmo que não sou invulnerável. Caso contrário, digo que sou. Esse é o ataque, lá do capítulo 10. Todo ataque é um ataque a ti mesmo. Não pode ser nenhuma outra coisa. Surgindo da tua própria decisão de não ser o que és, é um ataque à tua identificação. O ataque é, portanto, o caminho no qual a tua identificação está perdida. Porque quando atacas, tens que ter esquecido o que és. E aqui, a gente vai começar então no primeiro parágrafo da lição, que Jesus diz: quem se defenderia a menos que pensasse que foi atacado, que o ataque foi real e que a sua própria defesa poderia salvá-lo? E aí, o professor Ken já traz o início, ele está dizendo que isso é similar ao início do capítulo 6, onde Jesus declara que o ataque nunca é justificado. É aquilo que eu estava falando, a gente sempre acha que a defesa, o ataque sempre é justificado. Jesus está dizendo que nunca é. A raiva sempre envolve a projeção da separação. Quando que a gente vai achar que qualquer ataque de raiva que a gente tenha tem a ver com uma projeção da nossa crença de que a gente se separou de Deus? Gente, é muito justificado qualquer ataque de raiva que a gente tem. Não, eu tô com raiva porque me fechou no trânsito. Eu tô com raiva porque eu precisava de ajuda e o fulano não me ajudou. Eu tô com raiva porque fulano falou mal de mim. Eu tô com raiva, sei lá. Sempre é justificada pro ego. E na verdade, a raiva sempre envolve a projeção da separação. Então agora, a próxima vez que a gente se pegar com raiva, vamos voltar lá para a mente e lembrar disso que Jesus está dizendo? Que a raiva sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa, em vez de ser imputada aos outros. A raiva não pode ocorrer a menos que acredites que foste atacado, que o teu ataque, por sua vez, é justificado e tu não és de forma alguma responsável por ele. E se a gente acredita que foi atacado e que por isso a gente está sendo justificado por atacar de volta, é porque a gente acredita que a gente é invulnerável e aí porque a gente totalmente esqueceu quem a gente é.
Mas tu não podes ser atacado, o ataque não tem justificativa e tu és responsável por aquilo em que acreditas. É a mensagem de Jesus aqui nessa introdução do capítulo 6. E aí Jesus segue dizendo que nisso está a loucura da defesa, porque ela dá plena realidade às ilusões e depois tenta lidar com as ilusões como se fossem reais. A ilusão fundamental é que, tendo escolhido a existência individual em vez da unicidade, eu sou separado do amor da minha fonte, tendo destruído a ele em um ato de pecado. Eu sou salvo da enormidade da minha culpa através da projeção. É o que o ego faz a gente acreditar, que a gente é salvo quando a gente projeta a culpa nos outros, como se a gente se livrasse da culpa, vendo a culpa em outra pessoa, né? Isso torna o mundo culpado do meu pecado. E então acredito que os outros estão prontos a me atacar, o que justifica minha defesa contra seus injustificados assaltos à minha inocência. Essa então é a insensatez da defesa. A crença de que meu pecado destruiu o céu foi inventada. Mas eu acredito que eu destruí o céu e que eu pequei. Meu pecado projetado nos outros foi inventado também. E o sistema de pensamento de ataque e defesa foi inventado também. Em outras palavras, tentando resolver um problema ilusório, minha defesa tem que ser ilusória também. Quem, além de um louco, iria acreditar nisso? Mais uma passagem da lição, Jesus diz: acrescenta ilusões às ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil. É duplamente difícil porque a necessidade real de correção está na minha mente. Entretanto, seguindo o plano do ego para a salvação, eu me defendo contra essa necessidade, por ver a correção fora da minha mente, para situações que são responsáveis pela minha infelicidade. Eu quero resolver fora da mente. Eu acho que a correção é fora da mente, é nas sombras, não é? Tanto que eu quero resolver. Eu quero tirar a sombra de lá. Eu quero ficar secando a poça d'água sem ir na fonte do vazamento. Eu quero tirar a sombra do objeto aqui sem tirar o objeto do lugar. A gente quer resolver fora da mente. A gente acha que a solução está fora da mente. Esse artifício defende contra a culpa na minha mente, que também é uma defesa. Assim, a correção é duplamente difícil e eu nunca volto à parte tomadora de decisões da minha mente que originalmente escolheu contra Deus. É lá a causa, no tomador de decisões. Isso, incidentalmente, é similar à discussão na lição 136, amanhã, na próxima, sobre o escudo duplo do esquecimento. A culpa defende contra o amor na mente, e a culpa que percebemos nos outros defende contra a culpa interna. Mais uma parte da lição: é isso que fazes. Acrescenta ilusões às ilusões, assim fazendo com que a correção seja duplamente difícil.
E é isso que fazes quando tentas planejar o futuro, ativar o passado ou organizar o presente como desejas. Depois dessa lição, vou rever nossa discussão. Depois, mais adiante nessa lição, o professor Kenneth que vai rever nossa discussão anterior sobre a relação entre o passado, presente e futuro e o pecado, a culpa e o medo, porque está relacionado, né? O passado está relacionado com o pecado, a gente pecou no passado, aí depois que acreditou que pecou, veio a culpa no presente e o medo da retaliação de Deus no futuro. Então está relacionado. No entanto, deixe-me mencionar brevemente que isso não significa que você não deveria fazer planos para o futuro. Essa é uma armadilha na qual muitos estudantes de um curso em milagres caem. O que isso significa, como vamos ver mais tarde, é que você não faz planos por conta própria. Não faz mais planos por conta própria. Assim, Jesus não está dizendo que você deveria cancelar seguros de vida, jogar fora sua agenda ou evitar marcar compromissos futuros. Ele simplesmente nos incita a não tomarmos decisões sem Ele. Tu operas a partir da crença em que tens que te proteger do que está acontecendo, porque algo ali não pode deixar de conter o que te ameaça. Enquanto eu acreditar que estou nesse mundo, tenho que acreditar que o mundo é um lugar hostil e ameaçador, no qual sou vulnerável. Preciso acreditar nisso porque fiz o mundo dessa maneira. Lembre-se, se ideias não deixam sua fonte, o mundo não é nada mais do que uma projeção do que está na minha mente, que é a crença de que sou um pecador miserável porque destruí o amor de Deus. É esse egoísmo autocentrado que projetei e vejo em todos os lugares ao meu redor, deixando-me justificado em estabelecer defesas em autoproteção. Uma vez que o mundo não é nada mais do que meu pensamento de ataque a Deus, o mundo tem que ser um ataque também. Ideias não deixam sua fonte. Esse é o significado da linha muito citada: o mundo foi feito como um ataque a Deus. Um senso de ameaça é um reconhecimento de uma fraqueza inerente, uma crença segundo a qual há um perigo que tem o poder de convocar-te para fazer uma defesa apropriada. O mundo está baseado na crença insana e todas as suas estruturas, os seus pensamentos e dúvidas, as suas penalidades e armamentos pesados, as suas definições legais e os teus códigos, a sua ética, os seus líderes e os seus deuses, tudo serve apenas para preservar o senso de ameaça do mundo, pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Exatamente, sempre que a gente caminha com uma armadura, é porque a gente está sempre com o terror de que a gente vai ser atacado, sempre. Gente, eu só vou ver aqui onde que a gente está, porque eu esqueci de ver quantas páginas eu vou fazer. Tá, eu tinha me esquecido até que página que a gente ia fazer. E aí o professor Kenneth diz que tudo isso pode parecer duro, para não mencionar até irrealista, a menos que você reconheça a metafísica subjacente a declarações como essas em Um Curso em Milagres. Isso é, o mundo é
é uma ilusão, feita como ataque a Deus, porque foi feito como um esconderijo contra a ira de Deus. Outra passagem aqui: assim o mundo foi feito como um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu Filho pudesse estar à parte dele. Tudo isso foi inventado porque o Deus irado do ego não existe. Enquanto acreditamos existir como indivíduos, no entanto, temos que acreditar que nossa culpa é justificada e que precisamos nos defender dela, projetando um mundo. Uma vez que o mundo está no lugar em nossas mentes, as coisas que Jesus descreve aqui, como estruturas, armamentos, punições, códigos legais, ética, etc., fazem um sentido perfeito. Se o mundo é ameaçador, nós certamente precisamos de proteção, como indivíduos e como membros da sociedade, porque acreditamos que outros vão fazer conosco o que secretamente acreditamos ter feito a eles, satisfazendo nossa necessidade egoísta pelo especialismo à custa de outra pessoa. Para reiterar esse ponto importante antes de continuarmos, Jesus não está nos impelindo a pararmos de viver como vivemos, mas a olharmos através dos seus olhos, dos olhos de Jesus, para que possamos perceber a verdadeira natureza e propósito do mundo. A defesa é assustadora, Jesus nos diz, porque brota do medo, o qual aumenta cada vez que uma defesa é feita. E essa é uma reapresentação da ideia do texto: defesas criam aquilo de que iriam defender. Entende? Defesas criam, né? Porque no mundo do ego não há criação. Vamos dizer que fazem, então, né? Mas defesas criam, por isso que está sublinhado, defesas criam aquilo de que iriam defender. Então, uma defesa brota do medo, porque se eu tenho uma defesa, só pode ser porque me sinto ameaçado. E dou realidade a isso. Além disso, ameaça significa que sou vulnerável, o que estabelece que não posso ser o Filho de Deus, que é para sempre invulnerável. Assim, é o ego que é a minha fonte, tornando-me vulnerável à vingança iminente do seu Deus. Então, sempre que a gente se sentir transtornado, com medo, qualquer tipo de pensamento, sentimento, emoção que não seja paz, que não seja alegria, contentamento, mas não dá para dizer outro nome senão paz, porque a paz engloba tudo, né? Se a gente não está em paz, é porque a gente escolheu o ego como nosso Deus. Eu não posso estar ouvindo a voz de Deus através do Espírito Santo, de Jesus, e estar com medo, estar transtornado, estar depressivo, ansioso, não importa a forma, desde que esteja sem paz na mente. Parece que eu estou num lugar na mente sem paz, é porque eu escolhi o Deus do ego. Assim, é o ego que é a minha fonte, tornando-me vulnerável à vingança iminente do seu Deus. A verdade, no entanto, é que o Filho de Deus é perfeitamente uno com sua fonte, que é Deus, e não precisa de defesa. Na verdade, é assim que a lição termina. O Filho de Deus não precisa de nenhuma defesa contra a verdade da sua realidade. Pensas que a defesa te oferece segurança. No entanto, ela fala do medo que se faz real e do terror justificado. Meu medo se faz real e o terror é justificado porque, vendo o pecado em você, vejo a ameaça à minha existência
mente. É uma lei da mente dividida que, quando projetamos, esquecemos de onde projetamos. Assim, a culpa que projetamos permanece oculta na mente, sem memória consciente dela, nem do amor que ela oculta. Estamos cientes apenas do que nossos olhos veem e nossos cérebros interpretam, que é o fato de que a ameaça assoma o corpo, ou assola o corpo, né? O nosso ou de outra pessoa. Uma vez que o destino final da vida, como sabemos, é a morte, e os corpos envelhecem e se deterioram antes do seu fim inevitável, exigimos uma defesa contra a devastação da doença e da morte. Quer falemos do nível físico básico da existência ou do psicológico, vivemos apavorados. Pois ninguém caminha pelo mundo em uma armadura sem que o terror esteja golpeando-lhe o coração. Nossas defesas são tão boas, no entanto, que não estamos em contato com esse terror. Ocasionalmente, a ansiedade ou o medo irrompem, mas nada perto da enormidade de terror à espreita dentro de nós que diz: você destruiu Deus e, erguendo-se dos mortos, ele vai persegui-lo e pegar de volta a vida que você tirou dele. Olha o nosso inconsciente. A gente acha que o nosso medo é só da morte, de morrer, de ficar velho, e a gente nem intenta para o terror que realmente está golpeando o nosso coração inconscientemente, com o terror de que Deus vai se levantar do mundo dos mortos e vir se vingar da gente. Esse mundo, então, age como uma defesa ou cortina de fumaça, impedindo-nos de nos lembrarmos da terrível verdade que fizemos sobre nós mesmos. O próprio fato de pensarmos que existimos significa que o terror está profundamente dentro de nós, embora seja negado. Nós justificamos nosso medo dizendo que todos têm medo. Na verdade, se não tivermos provisões de oxigênio para respirar, água para beber, comida para comer, vamos morrer. Tão certamente quanto isso, se não cuidarmos das nossas necessidades especiais, vamos morrer psicologicamente, nos sentindo deprimidos e miseráveis, isolados e sozinhos. Assim, tentamos nos defender contra um mundo inerentemente hostil e ameaçador, que fizemos para ser assim e do qual não existe escapatória. Não é estranho, Jesus nos pergunta aqui na lição, não é estranho que ao elaborares os teus planos, fortaleceres a tua armadura e apertares as tuas fechaduras, não pares para perguntar a ti mesmo o que estás defendendo? E como? E contra o quê? Isso introduz a próxima sessão que discute o corpo, que nós tentamos defender. O ponto de Jesus aqui, assim como através de todo o seu curso, é que nós estamos equivocados sobre nossa identidade. Nós pensamos que existimos como carne e ossos, separados de Deus e uns dos outros. Esse pensamento de separação está encapsulado no corpo, julgado como nossa realidade. Em outros trechos, Jesus se refere a essa identidade como um travesti ou paródia do ser glorioso que Deus criou. No lugar desse ser glorioso do Espírito,
estabelecemos essa paródia de vida chamada de corpo que pensamos ser. Jesus não está dizendo que deveríamos nos sentir culpados por causa da nossa identificação corporal. Ele sabe muito bem que todos os que leem e estudam seus ensinamentos pensam que são corpos. Sua benigna mensagem é: deixe-me ajudá-lo a olhar para o que você pensa ser. Você não tem que mudar isso nem liberá-lo. Você não tem que ter medo de que vá desaparecer na nulidade. Simplesmente dê um passo atrás comigo e olhe para essa estranha identidade. E deixe-me ajudá-lo a reconhecer a mente da qual ele veio e por que, e finalmente, o que podemos realmente fazer para protegê-lo. Então, a gente não faz mais nada sozinho, não planeja mais nada sozinho, não se protege sozinho. Antes de pedir para liberarmos nosso investimento no corpo, Jesus nos pede para compartilharmos seu riso gentil conforme olhamos para o corpo e para o que chamamos de nossa vida. Esse é o propósito dessa lição. Questionarmos nosso investimento conforme damos um passo atrás com ele e olhamos. Também é isso que quer dizer a seguinte passagem. Tua pergunta não deveria ser: como posso ver meu irmão sem o corpo? Pergunta apenas: eu realmente quero vê-lo sem pecado? E agora, nesse parágrafo, Jesus trata então do relacionamento do corpo com a mente. Primeiro, vamos considerar o que defendes. Não pode deixar de ser algo muito fraco, fácil de ser assaltado. Não pode deixar de ser uma presa fácil, incapaz de se proteger e que precisa da tua defesa. O que mais, senão o corpo, tem tal fragilidade que necessita de cuidados constantes e atentos, de uma preocupação profunda para proteger a sua pequena vida? O que mais, senão o corpo, vacila e não pode deixar de falhar em servir o Filho de Deus como um digno anfitrião? Existem muitas passagens similares no Curso em Milagres, onde Jesus nos diz o que é o corpo. Implícita aqui e em outros trechos, implícita aqui, né? O que é o corpo, mas em outros trechos ela é explícita e está a questão: é isso realmente o que eu quero ser? Não é dessa forma que vejo você e certamente não é a forma com que Deus o criou. No entanto, é a forma em que você exige ser visto. Em outro trecho no curso, Jesus nos ajuda a entender que insistimos em ser dessa forma porque o corpo nos protege contra o amor da mente. O ego sabe que se um dia escolhermos nos identificar com o amor de Deus, nossa existência individual estará terminada, pois a individualidade e a unicidade não podem coexistir. Mais uma vez, Jesus quer que compreendamos a natureza do corpo e o propósito ao qual ele serve. Confrontado com os fatos, nossa decisão da mente certa é inevitável. Incidentalmente, isso não está limitado a passagens sobre o corpo físico, uma vez que o corpo psicológico está incluído também. Sabemos o quanto nos sentimos fracos e facilmente agredidos se alguém nos dá o que pensamos ser um olhar de reprovação. Ou nossa devastação se alguém cuja opinião valorizamos não sorri ou dá a aprovação que queremos. É isso. Também a nossa vulnerabilidade psicológica. No entanto, não é o corpo que pode ter medo
nem ser um objeto do medo, né? Jesus falou ali naquele parágrafo que tudo que a gente se preocupa e que ele considerou que a gente defende é tudo sobre o corpo, né? No entanto, não é o corpo que pode ter medo, nem ser um objeto do medo. Ele não tem necessidades, senão aquelas que tu lhe atribuis. O corpo é neutro. A gente já viu em outras lições também. O você, como sabemos, né? Jesus fala de você, não se refere à nossa personalidade, mas ao tomador de decisões. Na mente, que escolhe acreditar nas mentiras do ego ou na verdade do Espírito Santo. É esse você que escolheu se identificar com a individualidade do ego. Portanto, ele também se identifica com a culpa do ego sobre ter ganhado o seu ser por ter destruído o céu. Essa culpa, como parte do plano do ego, se torna tão aterrorizante para nós que nossa única esperança de sobrevivência é escapar dela, negando sua existência em nossas mentes e projetando-a, vendo-a em tudo ao nosso redor, mas nunca dentro de nós mesmos. Esse então é o ponto de Jesus. O medo na mente dita ao corpo o que ele deveria sentir. Mais uma vez, esse é o ponto que Jesus nos mostra. O medo na mente dita o que o corpo deveria sentir. O corpo é neutro, ele não sente nada. O corpo, mais um parágrafo aqui da lição, o corpo, ele não precisa de estruturas complicadas para sua defesa, de medicamentos para torná-lo saudável, de absolutamente nenhum cuidado e nenhuma preocupação. Defende a sua vida ou oferece-lhe dádivas para fazer com que fique bonito ou muros para colocá-lo a salvo, e estarás dizendo que o teu lar está aberto ao assalto do tempo, que é corruptível, que está desmoronando, que é inseguro ao ponto de precisar ser guardado com a tua própria vida. Esse retrato não é amedrontador? Jesus pergunta. Podes estar em paz com tal conceito acerca do teu lar? O ponto de declarações como essas não é incorrer em culpa pelo fato de você ter um lar para o qual voltar à noite. 4 paredes e uma cama confortável, roupas quentes no inverno e remédios quando está doente. Jesus está simplesmente apontando que a longo prazo tais confortos não vão lhe trazer a paz de Deus ou a felicidade que dure para sempre. Na verdade, nada que você faça nesse mundo, absolutamente nada, vai lhe trazer essa paz ou felicidade, não importando o quanto possa parecer santo. Apenas uma mudança da mente nos oferece isso. Por isso que a gente está treinando, mudar a mente, né, gente? Para dizer de outra forma, todos caminham por aí com terror, mas tentam escondê-lo. Portanto, Jesus nos ajuda a perceber, primeiro e acima de tudo, que estamos de fato aterrorizados. Ele nos mostra a fonte do terror, pois se não conhecermos sua origem na mente, não poderemos fazer nada sobre ele. Se nós pensarmos que o medo é justificado, vindo de elementos ou pessoas hostis, vamos lutar apenas pela projeção externa, como indivíduos ou membros de grupos sociais, religiosos ou nacionais. Nossa própria existência como indivíduos e sociedade é baseada em proteger a nós mesmos para que esse medo seja aliviado.
Pelo fato de acreditarmos que a ameaça é externa, acreditamos que a única forma de combatê-la é nos defendermos contra o perigo iminente. Ter um plano para lidar com a destruição que sentimos. A gente precisa ter um plano para lidar com a destruição que a gente acredita estar logo ali na esquina. Mais uma vez, Jesus não está dizendo que não deveríamos fazer mudanças externas em nossas vidas. Ele nos pede, ao invés disso, para estarmos conscientes de que essas vidas são baseadas em um sistema defensivo de mentiras, construído para defender as mentiras. Essa passagem também se dirige a outro elemento-chave no plano defensivo do ego, a identificação com o corpo como nosso lar, ou pior, como o templo de Deus. Em outra passagem, Jesus se refere ao corpo como nosso filho amado. Assim, o corpo se torna uma teoria de ti mesmo, sem que te seja provida nenhuma evidência além dele e nenhuma escapatória dentro do seu modo de ver. Ele cresce e murcha, floresce e morre, e não podes conceber-te à parte dele. O teu especialismo sussurra: esse é o meu amado, no qual pus as minhas complacências. Assim, o filho vem a ser o meio para servir ao propósito do seu pai, que é o ego, né? Tal é o travesti da criação de Deus. Pois assim como a criação de seu filho deu alegria a Deus e testemunhou seu amor e compartilhou o seu propósito, do mesmo modo o corpo testemunha a ideia que o fez e fala pela sua realidade e pela sua verdade. Uma vez que o corpo é julgado como sendo nossa identidade e lar, nós inevitavelmente tentamos protegê-lo. Assim, vemos mais uma vez o brilhantismo e estratégia do ego para a salvação. O amor de Deus é defendido pela nossa culpa, que por seu lado é defendida pelos nossos corpos, que são defendidos pelo mundo, ao mesmo tempo em que o corpo é uma defesa contra o mundo. Um plano defensivo após o outro, após o outro, após o outro. O professor Kennedy insiste. E Jesus pergunta na lição: e no entanto, quem dotou o corpo com o direito de servir-te dessa forma, senão a tua própria crença? Foi a tua mente que deu ao corpo todas as funções que vês nele e que estabeleceu o seu valor bem além de um pequeno monte de pó e água. Quem defenderia algo que reconhecesse ser assim? Antes de você cancelar suas apólices de seguros e convênios médicos, diz o professor Kennedy, remover as fechaduras das portas, etc., tenha muito claro que você sabe e vivencia seu corpo como um pequeno monte de pó e água. Se você não acreditar realmente que ele é nada, não faça nada diferente. É o que a minha professora sempre diz, né? A gente só precisa reconhecer que a gente ainda acredita que a gente é um corpo. E Jesus não quer que a gente sinta culpado porque a gente ainda acredita que a gente é um corpo. A gente está no processo de tirar a nossa consciência de que a gente, e nosso senso de identidade do corpo para a mente. Mas a gente está num processo. Se eu for lá na cozinha pegar uma faca e cortar a minha mão, vai doer, vai sangrar. Porque eu ainda acredito que sou um corpo, então eu não vou fazer isso, né? Certo? Então, se você ainda acredita que você é um corpo, se você ainda não se iluminou aqui, não cancele os convênios médicos ainda, tá? Não faça nada diferente ainda.
Lembre-se de que tudo que Jesus pede é que você dê um passo atrás com Ele e olhe para as suas ações. Se você fizer isso com Jesus, o processo de mudar sua identidade vai ser gradual, é isso, um processo gentil e verdadeiramente curativo. Portanto, não tente mudar seu comportamento, mas escolha mudar o professor com quem você olha para o seu comportamento e os dos outros. Mais uma vez. Portanto, não tente mudar o seu comportamento, mas escolha mudar o professor com quem você olha para o seu comportamento e o comportamento dos outros. Isso é muito importante. Não posso lhes dizer quantos estudantes do curso já saíram dos trilhos porque entenderam mal lições como essa. Por quê? Porque a gente está estudando um curso em milagres com o ego. Então, o ego ele não bota tudo de cabeça para baixo? Vai colocar o curso também. A negação da própria crença na separação. Agora eu já sei que eu acredito ilusoriamente que eu me separei de Deus, mas é intelectualmente ainda. A gente está caminhando. A negação da própria crença na separação e na culpa não é útil. Não é útil negar que a gente acredita que está separado de Deus e que a gente tem culpa. Pois ninguém pode mudar a crença sem primeiro reconhecer sua presença. Como que eu vou mudar uma crença se eu nem tenho noção de que eu tenho essa crença? É bem óbvio, né? Incidentalmente, a referência bíblica nesse parágrafo sobre o corpo não ser... Desculpa, gente, de novo. Incidentalmente, a referência bíblica nesse parágrafo sobre o corpo não ser nada além de um pequeno monte de pó não é o único trecho num Curso em Milagres onde Jesus brinca sobre nossa visão exaltada do nosso lar, além de diversas referências no livro de exercícios, às quais deveremos chegar depois. Lemos no texto então: e para defender esse pequeno monte de poeira, ele te pede para lutar contra o universo. Ele, o corpo, ocupa o lugar central em todos os sonhos, que contam a história de como ele foi feito por outros corpos. Nasceu para o mundo do lado de fora, vive um pouco e depois morre para ser unido no pó a outros corpos que morrem como ele. E Jesus nos diz aqui que o corpo não precisa de nenhuma defesa. Nunca é demais enfatizar isso. Enquanto você acreditar que é um corpo, sua nulidade vai exigir defesa. A nulidade do corpo vai exigir defesa, ainda que o problema real permaneça na mente. E vai permanecer na mente. Mais uma vez é como a torneira que está com vazamento pingando e a gente segue secando a poça d'água. O vazamento vai continuar lá. No entanto, ele também não precisa de defesa, pois sua culpa e medo não são nada também. Um fato que precisamos apenas aceitar, não julgar. Resistir ou nos defender contra. Ao discutirmos a insanidade da mente errada do ego e a razão da mente certa do Espírito Santo, Jesus explica como nós simplesmente deixamos o insano sistema de pensamento do ego por escolhermos aquele que é são. Não deixas a insanidade pelo fato de ires a algum outro lugar. Tu a deixas simplesmente por aceitar a razão onde esteve a loucura. Esse também é o significado da seguinte declaração no contexto de escaparmos do sofrimento. Agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. Tudo o que é necessário
é olhares para o problema assim como é, e não do modo como o tinhas colocado. E a gente só pode olhar para o problema assim como ele é, dando um passo atrás e olhando com Jesus. O problema que colocamos é o corpo. A defesa contra a culpa em nossas mentes. O problema, assim como é a crença na culpa ilusória e a necessidade de termos um problema externo como proteção. É por isso que o verdadeiro significado do perdão repousa em olharmos com Jesus para o sistema de pensamento do ego, como ele se manifesta no mundo, reconhecendo sua manifestação como uma projeção da culpa na mente, que nunca deixou sua fonte. Assim, Jesus diz no final da terceira lição sobre o Espírito Santo que deveríamos ser vigilantes apenas por Deus e por seu reino. Isso não é uma defesa, mas uma vigilância. Estarmos conscientes do ego para que possamos eventualmente voltar à consciência do reino. Mais um parágrafo da lição, Jesus diz que o corpo será forte e saudável se a mente não abusar dele, conferindo-lhe papéis que ele não pode cumprir, propósitos além do seu alcance e objetivos exaltados que não pode realizar. Tais tentativas ridículas, mas profundamente apreciadas, são as fontes de muitos dos seus ataques loucos contra ele, contra o corpo, pois ele parece desapontar as tuas esperanças, as tuas necessidades, teus valores, teus sonhos, diria ainda as nossas expectativas, né? Então o foco da nossa atenção é o corpo, que vai inevitavelmente falhar conosco. Pode não parecer assim enquanto se é jovem, mas ao chegarmos à meia-idade, começamos a deteriorar até nossa morte. O foco, no entanto, não deveria estar em um corpo forte e saudável, mas em uma mente que perdoa. Quando olhamos com gentileza para o pecado, a culpa e o ódio na mente, deixamos o amor de Jesus se tornar nossa identidade. A paz permeia nossa experiência aqui, apesar do corpo. Em outras palavras, a atenção muda das preocupações corporais para a mente, onde aprendemos a distinguir entre seus dois sistemas de pensamento. Eu já me considero aqui na meia-idade de que as preocupações com o corpo já passaram para a mente. Nós aprendemos que quando escolhemos contra o amor de Jesus e a favor do ego, vamos sofrer, ficar transtornados e miseráveis, nos tornar zangados e ansiosos, e não vamos nem dormir nem comer bem. Escolher Jesus em vez disso leva à paz que permanece. Apesar do que parece estar acontecendo ao corpo, o nosso ou de outra pessoa. Mudar o foco do corpo para a mente traduz a mudança de propósito ao qual o corpo serve, da culpa do ego para o perdão do Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo se utiliza de tudo que o ego fez, incluindo o corpo, para os propósitos dele para nós, que é o nosso despertar. Tanto, mais uma vez, como a gente já falou em outra aula, precisamos estar conscientes do corpo para poder despertar do sonho. Então, a gente ainda precisa do corpo para despertar do sonho. A seguinte passagem resume essa mudança em propósito, mostrando como nossos corpos não são negados ou desconsiderados, mas simplesmente devolvidos ao professor certo. É isso, deixando que o Espírito Santo use o corpo para os propósitos dele. Essa passagem do capítulo 8. Se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano.
Se tu o usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da fundação que ele lhe dá. O corpo é feio, bonito, pacífico ou selvagem, útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido. Como você está usando seu corpo? Como um ataque? Ou deixando para os propósitos do Espírito Santo, para ele usar o seu meio de comunicação para se comunicar com outras mentes? E aqui, voltando na lição, Jesus diz que o ser que precisa de proteção não é real. Essa declaração aplica-se tanto ao nível mental quanto corporal. Uma vez que o ser que experimentamos como um corpo é uma ilusão, ele não tem que ser defendido. Como nada pode ser defendido? No entanto, o ser que experienciamos como um corpo é simplesmente uma projeção da culpa, o ser pecaminoso que tornamos real em nossas mentes. Esse ser não precisa de proteção também. Apenas ser visto como uma gentil visão e um sorriso, conforme desaparece na nulidade. O ego nos diz que esse ser culpado precisa de proteção e defesa. O mundo e o corpo. Essa mente errada, essa mente equivocada que o ego nos diz que é o nosso ser, também não existe e não precisa de proteção. E que o ego nos diz que esse ser precisava de proteção e defesa se projetando no mundo, projetando um mundo de corpos. Assim nós estaríamos protegendo esse ser equivocado que também é uma ilusão, também não existe. É isso que o professor Ken está dizendo aqui. O ego nos diz que esse ser culpado precisa dessa proteção, Além disso, é uma parte intrincada do plano do ego que, uma vez que fizemos o físico, esquecemos que o fizemos, acreditando que nascemos no corpo não pela própria escolha, sem outro recurso a não ser seguir o plano do ego. Assim nós defendemos o corpo, não percebendo que ele em si mesmo é uma defesa contra a culpa na mente, que não é mais real do que o corpo. A culpa na mente errada, a mente errada, o corpo, tudo é uma ilusão. O nada defende o nada. É por isso que Jesus nos avisa de que não precisamos de nada. Não existe problema que precise de solução, nenhuma ameaça que requeira defesas. Precisamos apenas nos lembrar de que somos confrontados por nada, defendendo o nada. O corpo, que não tem valor e dificilmente merece a menor defesa, precisa apenas ser percebido como algo bem à parte de ti. E aí vem a ser um instrumento saudável e útil, através do qual a mente pode operar até que sua utilidade chegue ao fim. Jesus nos falando isso, que o corpo não tem valor e dificilmente merece a menor defesa. Quem desejaria conservá-lo quando a sua utilidade tiver terminado? Em outras palavras, eu percebo que o corpo é uma sala de aula na qual aprendo que não sou um corpo, mas eu preciso estar consciente dele para entender que ele é nada. É que nem aquilo. Como que eu vou saber que eu tenho que desfazer determinada crença se eu não tenho consciência de que eu tenho essa crença? Então é a mesma coisa.
Eu preciso de um corpo para que eu aprenda que eu não sou um corpo. E que a culpa que fez o corpo não é real também. O corpo é então visto como fora de mim, uma sala de aula na qual minha mente acredita ter entrado. O nosso corpo, então, é visto como fora de mim, uma sala de aula na qual a minha mente acredita ter entrado. Enquanto eu acreditar que estou aqui, meu foco é o corpo. Mas esse foco pode ser guiado por um professor diferente. O foco do ego é que eu permaneço enraizado aqui, protegendo a mim mesmo de todos os outros corpos. O propósito de Jesus, no entanto, é que eu vejo o corpo como o veículo no qual ele me ensina que não estou nele de forma alguma. Ele me ajuda a perceber que eu olho o corpo para representar o pecado e a culpa. Ele me ajuda a perceber que eu escolho o corpo para representar o pecado e a culpa, que vem da minha decisão de proteger a mim mesmo do amor de Deus. Quando eu entendo as dinâmicas da mente, posso fazer uma escolha diferente e significativa. Assim, o corpo realmente se torna significativo para mim, porque seu propósito foi mudado. Lembre-se de que o propósito é tudo. Quando você entende o propósito, entende o significado. Jesus ensina que a única pergunta que deveríamos fazer sobre qualquer coisa é: para que serve? Para que serve o meu corpo? E perguntar para o professor certo. O propósito do corpo, do ponto de vista do ego, é ser uma prisão da qual ninguém vai escapar. Para o Espírito Santo, ele é uma sala de aula e, quando aprendermos suas lições, todos nós escapamos. Simplesmente por percebermos que nunca estivemos no corpo para início de conversa. É por isso que Jesus descreve esse escape do corpo como uma fusão quieta à mente, aqui no capítulo 18. Não existe absolutamente nenhuma violência nesta libertação. O corpo não é atacado, mas simplesmente percebido de maneira adequada. Ele não te limita meramente porque não queres que ele o faça. Não és realmente elevado além dele. Ele não pode conter-te. Vais aonde queres estar, ganhando e não perdendo o senso do ser. Ganhando e não perdendo o senso do teu ser. Venha a esse lugar de refúgio onde pode ser quem és em paz. Não através da destruição, nem através do rompimento, mas meramente através de uma serena fusão. Jesus volta aqui dizendo que a gente defende o corpo e estaremos atacando nossa mente. Vou fazer essa parte aqui, a gente já termina essa primeira parte, tá, pessoal? Então, conforme isso que Jesus diz na lição, defende o corpo e terás atacado a tua mente. Então, nós voltamos ao ponto central da lição de que quando defendo o corpo, afirmo sua fraqueza e vulnerabilidade. Existe algo fora de mim do qual preciso me proteger. No entanto, se eu vejo o meu corpo como vulnerável ao pecado externo, é apenas porque primeiro tornei o pecado real na minha mente e concluí que precisava de proteção em relação a ele, que é o plano do ego para a defesa, que me fez projetar o pecado em você, dessa forma escapando do seu efeito inevitável e punitivo. Quando peço ajuda ao Espírito Santo com os problemas aqui, estou dizendo que tem um problema pior na minha mente que não quero ver. Então, quando a gente quer puxar o Espírito Santo para dentro do sonho
e pedir para ele para eu resolver os problemas no sonho, na verdade eu tô querendo dizer que eu tenho um problema pior na minha mente e que eu não quero ver esse problema na mente. Eu quero ficar focando aqui no efeito, né? Só na sombra. Assim, Jesus ensina que atacamos nossas mentes quando defendemos o corpo. O pecado foi tornado real e então tornado totalmente inacessível à correção. Inacessível porque a gente não quer voltar para a mente, que é onde está a causa do problema. A torneira está inacessível porque eu não quero ver ela. Eu só quero ver a poça que está ali embaixo, eu só quero ficar secando a poça. Mais ou menos assim. Queridos, meus queridos, então a gente finaliza a primeira parte dessa lição. Se me defendo, sou atacado. Lição 135. E hoje ainda, dentro em breve, eu vou gravar a segunda parte, tá? E acredito que também a terceira parte ainda hoje. Vou fazer o meu melhor para nós, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.